Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 22 do mês de abril, nós vamos estudar na apostila número 2, História e Geografia, né? Apostila número 2, de História e Geografia. Nós vamos abrir a apostila na página 105. Nós temos um sumário. O que nós iremos estudar na apostila número 2 de História e Geografia? Nós iremos estudar o que a zona rural produz, o vai e vem da população brasileira, o trabalho em diferentes tempos no Brasil e trabalho e tecnologia. Então, nesse bimestre, nós vamos estudar o que a zona rural fornece, produtos agrícolas, da pecuária e do extrativismo. Perceber a relação entre a produção do campo e a cidade. Nós vamos diferenciar as formas de produção na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Conhecer o conceito de êxodo rural, suas causas e consequências. Aprender diferentes formas de trabalho ao longo do tempo no Brasil. E entender o conceito de profissão e reconhecer a importância do trabalho feminino. E também nós vamos identificar a tecnologia como facilitadora do trabalho e do lazer. Que legal, hein? Quantas coisas nós iremos aprender. Então, começando na página 107, o que a zona rural produz. Vamos lá. Vamos observar as imagens. Vejam só. Nós vimos que tem alguns espaços aqui. O que será que é para ser feito nesses espaços? Que tipo de paisagem é mostrada na imagem? É uma zona rural ou é uma zona urbana? É uma zona rural, também conhecida como campo, né? Zona rural. Na zona rural, pode ser produzidos muitas coisas, né? Aqui nós vemos uma plantação de milho, aqui tem uma lagoa, provavelmente tem peixes nessa lagoa, nessa represa. Aqui nós temos porquinhos, né? Aqui os trabalhadores rurais, os agricultores estão carpindo. Aqui tem uma pessoa montada em um cavalo tocando um berrante, né? Um cavaleiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora até o anexo 1 e nós vamos colar as imagens sobre a paisagem, tá? Nós vamos ao anexo 1, recortar as imagens para serem coladas aqui. Vamos lá. O anexo terceiro ano está na página 171, anexo 1, né, da página 107 de História e Geografia. Então, nós temos aqui as galinhas, né, elas estão bicando, né, a vegetação. Aqui nós temos uma máquina, ela está fazendo a colheita. Aqui nós temos uma horta cheia de canteiros. Aqui nós temos um caminhão carregado de produto, provavelmente de milho. E aqui nós temos as vacas, né? O gado. Muito bem. Então, vamos recortar essas imagens e vamos para a página 107, colar cada imagem no seu devido lugar. Vamos lá, então. Muito bem, agora nós vamos colar as imagens. Vamos lá? Aqui, qual das imagens que nós iremos colar? A imagem dos canteiros, né? Da horta. Então, nós vamos colar aqui. Onde que nós vamos colar a imagem das galinhas? Aqui. Onde que nós vamos colar o caminhão carregado de grãos? Aqui. Aqui a colheitadeira e aqui o rebanho de gado, né? Muito bem. Agora, vamos continuar
na outra página. Vamos lá? Página 108. A produção na zona rural. No segundo ano, você estudou as paisagens da zona rural, como serras, rios, campos de cultivo, florestas e as paisagens da zona urbana, com bairros, construções, praças e trânsito de veículos. Em cada uma dessas áreas, o modo de vida tem características próprias. Uma das razões dessas diferenças é o tipo de produção que ocorre em cada uma delas. Vamos conhecer mais sobre o que e como se produz na zona rural? Então, nós sabemos que tudo aquilo que chega até o supermercado, que nós podemos comprar e levar para nossas casas, vem do campo, né? Por exemplo, a laranja, a tangerina, a cenoura, o milho, a uva, a maçã, certo? Agora, então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a atividade que envolve o plantio, que é a agricultura. Como você já estudou, a produção de alimentos por meio do plantio é chamada de agricultura. Essa é uma das atividades mais antigas da humanidade, pois garante alimentos para o dia a dia das pessoas e para os períodos de escassez, né? Hoje, com a modernização das técnicas agrícolas, em várias partes do mundo ocorre produção de grande quantidade de alimentos para o dia a dia das pessoas e também para o período de escassez, né? Eles podem ser consumidos in natura, como as frutas. O que é in natura? Consumir o alimento em seu estado natural. Por exemplo, depois que nós fizermos a higienização, lavarmos essa maçã, nós podemos consumir ela da forma que ela está, né? Ou isso é in natura. Agora, se eu for fazer o suco dessa maçã, eu já estarei processando essa maçã, né? Então, nós podemos encontrar os alimentos in natura, como as frutas, os legumes e as verduras, ou processados. Esses alimentos, eles podem ser processados e embalados para chegar até as prateleiras do supermercado. Como é o caso do arroz, que é colhido na lavoura, ele é plantado na lavoura, né, no campo, na zona rural, é colhido, daí ele passa por um processo que tira toda a casquinha, ficando o grão limpo, pronto para o consumo. Daí ele é embalado, né? E o suco de caixinha, né? É extraído o suco das frutas e esse suco é armazenado em caixinhas que nós encontramos nos supermercados, né? Então, o que é um alimento processado? É aquele alimento que foi transformado de alguma forma. Ele foi limpo como o arroz, né? Ele está sem casca, e espremido e acondicionado em caixas como o suco. Ou ele pode ser refinado como a farinha de trigo e o açúcar, e todo esse processo é feito pelas indústrias, tá? Isso é feito de forma industrial. Olhem aqui as imagens. Antigamente, nas lavouras não existiam as máquinas, a tecnologia que existe hoje. Então, as pessoas colhiam, plantavam e colhiam de forma braçal, né? Cavando, escavando aquele solo, colhendo feixe por feixe, aqui no caso de trigo, né? Hoje existem as máquinas que fazem o trabalho que era feito antigamente, utilizando a mão de obra de muitas pessoas. Hoje a máquina tem substituído esse tipo de trabalho, né? Vejam só a facilidade que é, né? Aqui está colhendo e já está despejando o grão na caçamba, né? Vejam só
a praticidade. Quanta diferença, né, de uma cena dessa para essa outra cena aqui. Então, nós vimos que a agricultura, ela passou por muitas mudanças, né? E esse tipo de imagem para nós não é novidade. Por quê? Porque aqui na região de Chapadão do Sul, as nossas lavouras, as lavouras que pertencem ao nosso município, que ficam próximas aqui de nós, todas utilizam essas máquinas, né, modernas. É um grande auxílio para o homem do campo, para o agricultor. Continuando agora na página 109, então nós vimos que além de alimentos, a agricultura também produz matéria-prima para a indústria. Vocês sabiam? Agora nós vamos conhecer alguns exemplos. Vocês vão ver que alguns deles vocês já sabem. Matéria-prima é a principal substância por meio da qual se fabrica um produto. Por exemplo, a madeira é a matéria-prima para a fabricação de móveis e também de papel. E com o algodão são produzidos tecidos. E com o leite, o que são produzidos? Queijos e iogurtes, certo? Então, a matéria-prima é algo, né, que é a substância principal para se fabricar um produto, né? Então, a madeira é a matéria-prima para a fabricação de móveis e de papel. O algodão é a matéria-prima para produzir tecidos. E o leite é a matéria-prima para produzir queijos e iogurte. Sem leite não tem queijo nem iogurte. Sem madeira não tem móveis e nem papel. Sem algodão não existem tecidos, né? Existem tecidos de outros materiais, mas as camisetas, né? As blusas feitas de algodão, que fazem com que o tecido seja mais leve, principalmente na época do verão, né? Não seria possível ter esse tipo de roupa se não existisse o algodão. Agora, nós vamos até o anexo 2. Nós vamos recortar imagens do anexo 2 para nós colarmos aqui nos devidos lugares. Vamos lá, anexo 2 de História e Geografia. O anexo 2 está na página 171, 171. Então, nós temos imagens aqui. 4 imagens. Recortem essas 4 imagens e vamos voltar lá na página que nós estávamos trabalhando. Vamos lá? Então, aqui nós temos a frase: carro sendo abastecido com etanol, combustível produzido com a cana-de-açúcar. Então, o álcool que é utilizado para abastecer os carros, também conhecido como etanol, ele é produzido através da cana-de-açúcar, a matéria-prima para a produção do combustível chamado etanol é a cana-de-açúcar. Vocês sabiam? Então, aqui vocês vão colar a imagem correspondente. Agora, a legenda dessa imagem aqui diz o seguinte: o algodão é uma planta usada como matéria-prima para fabricar tecido, óleo, ração, adubo e também biodiesel. Vocês sabiam disso? Aqui vocês vão colar a imagem do algodão. Na terceira imagem, portas e janelas feitas de madeira e usadas na construção de casas. Então, através de madeira, nós podemos construir casas, portas e janelas. Colhem a imagem aqui. E a última é um salão de festa decorado com vasos de flores. Então, terceiro ano, na nossa aula hoje de História e Geografia, nós aprendemos um pouco do que é produzido na zona rural, né? Da agricultura, que é a atividade que produz alimentos por meio de plantio, né? Nós vimos que antigamente as pessoas tinham um trabalho muito maior para realizar essa atividade da agricultura e hoje
a agricultura pode utilizar máquinas modernas, né, que facilita a vida do homem do campo, a vida do agricultor, certo?